o homem carnal e o homem perfeito. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, o apóstolo diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. E então em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, verso 3, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, bebês em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Embora esses dois termos não sejam encontrados no mesmo versículo, eles parecem ser outro contraste em que Paulo compara o estado e a maturidade dos cristãos. O homem carnal. Carnal significa da carne. Indica um estado de ser governado pela carne e não pelo espírito. Um homem carnal pode até ser um cristão que tem o Espírito de Deus, mas não vive de acordo com o Espírito. Um cristão carnal será atrofiado em seu crescimento espiritual. Esse foi o problema de muitos dos coríntios. Há 3 momentos em que o apóstolo Paulo fala de um menino em situação indesejável. Muitos dos crentes judeus ainda estavam nesse estado porque não haviam abandonado as formas e os rituais da religião terrenal, o judaísmo. Hebreus 11:14. Da mesma forma, um crente que se apega a uma questão exterior, formal e religiosa na cristandade, também será prejudicado em seu crescimento. Então, em Efésios capítulo 4, Paulo fala de cristãos que permaneciam como meninos, bebês, por não se valerem dos dons dados por Cristo à igreja, a cabeça no céu. Efésios 4:14. O objetivo desses dons é ajudar os santos a entender a verdade e a andar de acordo com ela. Havia também os coríntios que eram bebês por outro motivo: carnalidade segundo os homens. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. É claro que em nenhum dos casos isso é louvável. O único momento em que a infância espiritual é aceitável é quando uma pessoa é jovem na fé, tendo sido salva recentemente. 1 João 2, verso 18 ao 27. O homem perfeito. Perfeito carrega a ideia de maturidade ou crescimento completo. Um homem perfeito não é aquele que nunca comete um erro, mas um crente que tem um objetivo em sua vida. Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 15. Quando o Senhor vier, seremos feitos perfeitos em todos os sentidos da palavra. Não teremos mais a carne e, portanto, não mais falharemos em nada. Filipenses 3:12, Hebreus 11:40 e capítulo 12, verso 23. Mas até aquele momento, o desejo de Deus é que espiritualmente cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, bebês inconstantes. Efésios 4:13 a 14. O hábito de Paulo era falar a sabedoria de Deus entre os perfeitos. 1 Coríntios 2:6. Observando esses versículos, Hamilton Smith disse: o termo perfeito não designa um crente simplesmente em contraste com um pecador. Antes, é usado para descrever um crente maduro e adulto, em contraste com aqueles de quem o apóstolo se refere como bebês. Isso significa que Paulo procurou atingir em sua abundância aqueles que estavam progredindo espiritualmente, se eles recebessem sua doutrina e fossem edificados por ela. Poderiam transmiti-la a outros, quando esses fossem também capazes de recebê-la. Paulo instruiu Timóteo a fazer o mesmo. Ele deveria dar a verdade aos homens fiéis, que também ensinariam a outros. 2 Timóteo 2:2. Enquanto a maioria dos coríntios eram bebês por causa da sua carnalidade, havia alguns que eram perfeitos nesse sentido.
Isso é indicado em 1 Coríntios 16, 15 e 18. Foi para esses que Paulo procurou comunicar o manjar da verdade, mas aos bebês eles o alimentavam apenas com leite. Um perfil bíblico do homem perfeito, maduro. Ele tem um interesse na vida, Cristo. Filipenses 3, 13 ao 15. Ele se alimenta de alimento sólido e não apenas leite. Hebreus 5, 11 ao 12. Ele caminha em separação do mundo. 2 Coríntios 6, 14 ao 17. Ele julga a si mesmo. 2 Coríntios 7, 1. Ele deixou o judaísmo e todos os seus princípios judaicos. Hebreus 6, 1 ao 4. Ele é governado pela simples obediência. 1 Coríntios 2, 5. Ele tem um amor mais profundo e amplo pelos outros. 1 João 4, 11 ao 12. Ele é menos ansioso na aprovação. Tiago 1, 2 ao 4. Ele controla a sua língua. Tiago 3, 2. Ele é generoso com seus bens. Mateus 19, 21. Ele anda junto com seus irmãos. João 17, 21 ou 23. Seu serviço é de acordo com a mente de Deus. Hebreus 13, 21. Algumas considerações práticas. Podemos nos perguntar por que alguns cristãos, depois de serem salvos, progridem rapidamente nas coisas divinas, enquanto outros parecem prosseguir mais lentamente, com muitos altos e baixos. Se colocássemos num gráfico, a linha seria quase vertical para alguns, enquanto para outros ele teria curvas para cima e para baixo. Alguns pensam que isso ocorre porque temos níveis diferentes de inteligência. Outros dirão que isso tem a ver com a pessoa ser estudiosa ou não, muitas vezes se desculpando, dizendo que não são de muita leitura. E outros pensam que é necessário ter um dom para isso. E nem todos os cristãos têm esse dom. Mas essas não são as razões pelas quais alguns crescem mais rapidamente que outros. Alguém disse que o crescimento espiritual é como acender um fogo. Você pode arrumar a lenha de tal maneira que, quando você acende o fogo, ele realmente pega e queima bem. Mas você também pode arrumá-la ao léu de forma que o fogo não pegue muito bem. É exatamente o mesmo nas coisas de Deus. Precisamos ter certos princípios em vigor em nossa vida, para que o Espírito de Deus possa tomar a verdade de Deus e aplicá-la ao nosso coração e consciência para criar crescimento real. Como existe um paralelo entre crescimento natural e crescimento espiritual, precisamos ter as seguintes coisas em nossa vida. Boa comida, alimentar-se de Cristo na palavra de Deus, 1 Pedro 2, 1 ao 2. Ar fresco, respirar a atmosfera celestial de comunhão com Deus Pai e o Filho, João 14, 23. Exercício com regularidade, julgamento próprio, por meio do qual toda coisa carnal é removida de nossa vida, 1 Timóteo 4, 7. Um ambiente livre de contaminação, comunhão cristã em separação do mundo, 2 Coríntios 6, 14 a 17, Atos 4, 23 e 2 Timóteo 2, 22.